Toda cura é uma reinterpretação do passado. O que você acha dessa afirmação? Bom, eu fiz um pequeno texto que começa com essa frase e postei nos meus stories e deixei também uma caixinha para as pessoas interagirem comigo e dizerem o que elas entenderam desse pequeno texto. E eu vou ler ele agora para você e explicar um pouco melhor o que eu quis dizer com tudo isso. Bom, toda cura é uma reinterpretação do passado. Você não vai mudar o fato. O que vai mudar é a maneira como percebeu, ou seja, o que os seus 5 sentidos captaram e você relata. O fato é neutro. Agora, o que você diz que é, rege a sua vida. Por quê? Que então toda cura é uma reinterpretação do passado. Para que você possa entender isso, inclusive eu falei aqui que você não vai mudar o fato. Vamos imaginar um fato, para que você possa entender o porquê ele é neutro e por que você não vai mudar esse fato. Você está andando na rua, tem um impulso de atravessar a rua, mas olha para o lado errado e de repente é atingida por um carro e sofre um acidente e machuca a sua perna. Na sequência você vai para o hospital, fica tudo bem, mas sua perna fica com algumas sequelas. Esse é o fato. Você teve uma ação movida por um impulso, de atravessar a rua sem olhar para os lados. Então você teve uma ação movida por um impulso interno de atravessar a rua. Aconteceu o quê? Uma consequência, que foi o acidente. Só que esse é o fato que os nossos olhos humanos estão vendo. O acidente. O que é palpável, o que está ocorrendo aqui fora no nosso mundo externo. O mundo da materialidade. Só que existem 2 mundos possíveis. O mundo externo e o mundo interno. Até aqui tudo bem, né? Gi, eu já entendi o que é o mundo externo, tudo que eu vejo, que eu toco, que os meus 5 sentidos alcançam, a nossa realidade objetiva, o fruto das nossas experiências sensoriais. Eu já entendi o que é o mundo externo. A gente olha para uma cadeira e dá o nome para ela de cadeira. Analisamos uma situação ou o fato e omitimos uma opinião. É assim que a gente age aqui no nosso mundo externo, né? Mas esse mundo interno, como esse mundo interno é constituído? Qual que é o conteúdo desse mundo interno? Vou explicar um pouco melhor o mundo interno para a gente poder entender o que é esse impulso que faz a gente ter essa ação. Então, o mundo interno é o conteúdo subjetivo da nossa mente. Os pensamentos, sentimentos, o nosso sistema de valores e crenças. E esse conteúdo todo da nossa mente, os nossos valores, as nossas crenças, ele não acontece separado do mundo externo. Então, esse conteúdo do nosso mundo interno é toda essa subjetividade da nossa mente, todo o nosso sistema de valores, as nossas crenças, tudo esse invisível, digamos assim, E esse conteúdo todo da nossa mente, valores, crenças, tudo isso, esse invisível, ele não acontece separado do que a gente vivencia aqui no externo. Então, não vai acontecer o externo e depois o interno, ou o interno e depois o externo. Não, é tudo ao mesmo tempo. Tem 2 mundos acontecendo com você toda hora, em tudo que você está fazendo. Entendeu? Então, ele não acontece separado de tudo que vivenciamos no externo. Eles são absolutamente conectados. Por isso, estamos, o tempo todo produzindo, elaborando, desenhando, tecendo, não sei qual que é o verbo aí que encaixaria melhor, criando a nossa realidade. Por isso que existe isso, Somos os criadores da nossa realidade. Mas falar isso é tudo muito lindo, Agora, como que isso acontece? Como que eu faço para criar realmente essa realidade? Isso é um pouco mais complexo. Você não vê tanta gente falando sobre isso, Justamente por quê? Porque não é tão simples, falar, eu crio a minha realidade. Como? Então, é isso que eu estou tentando explicar aqui para vocês. Então, voltando ao fato que ocasionou o acidente. Então, voltando lá no fato que ocasionou o acidente. Esse impulso de atravessar a rua sem olhar para os 2 lados emergiu desse mundo interno, que produziu no externo o acidente. Entende? Em outras palavras, poderíamos dizer que, nesse exemplo, a pessoa que sofreu o acidente carregava dentro de si, em seu mundo interno, uma ideia ou crença de que sofrer esse acidente e ter sequelas na perna esquerda, de alguma forma, lhe traria algum benefício. Pois é. Então, entendendo os 2 mundos e como isso determina as ações aqui na materialidade, no seu mundo externo, compreendemos que se soubermos gerir bem o nosso mundo interno, nós mantemos um equilíbrio. Nós nos mantemos, em equilíbrio ou no centro. Se estivermos bem equilibrados, ajudaremos a criar melhor, da melhor maneira possível, essa realidade. Aqui usei as palavras como equilíbrio e centro para você poder entender melhor a realidade. O que precisamos mesmo é identificar e tratar as ideias e crenças sobre tudo com o qual nos relacionamos. E desconstruir, ou seja, reinterpretar, mudar a visão. Porque, veja bem, se eu carrego uma ideia ou uma crença dentro de mim, então, conforme eu estava dizendo, na realidade eu usei aqui as palavras centro e equilíbrio, porque, na verdade, o que a gente precisa é mudar as ideias, mudar a visão, a maneira como eu interpretei esse fato, entende? Mas aí precisa explicar um pouco mais o que é isso, Então, se eu carrego dentro de mim uma ideia ou uma crença que está me prejudicando, aqui no mundo externo, isso estaria me prejudicando. O que eu preciso fazer? Se eu estou vendo aqui no mundo externo, que aquilo ali me trouxe algo que eu não quero receber, o que eu tenho que fazer? Mudar a minha ideia sobre aquilo, mudar a minha interpretação sobre aquilo. Ou seja, reinterpretá-la. Para quando eu entrar em contato com isso, que emerge, que me gera esse impulso novamente, ele possa ser diferente do que foi antes, e assim eu possa manifestar na matéria, aqui no mundo externo,
de maneira diferente daquela que me prejudicou anteriormente. Conseguiu entender? Então, o que eu vou mudar é o conteúdo subjetivo, que eu pensei sobre aquilo, que eu senti sobre aquilo, a minha visão sobre aquilo. Então, não é simplesmente estar no centro, estar no equilíbrio. Não. Como que eu me relacionei com aquilo ali? Né? Ou seja, o que para essa pessoa que sofreu esse acidente significa sofrer esse acidente? Entende? Então, foi daí, da compreensão disso que eu expliquei agora, de mundo interno e mundo externo, como que esse impulso que me gera aqui dentro de mim, de acordo com as minhas crenças, com as minhas ideias, reflete aqui fora no mundo externo, que eu tirei essa frase, entendeu? Toda cura é uma reinterpretação do passado. E você não vai mudar o fato, né? Vai apenas reinterpretá-lo. Ou seja, o acidente, ele vai para sempre existir na vida da pessoa. Ela não vai lá atrás mudar esse fato. Ela não vai voltar no passado, mudar aquele fato. Ela não vai atravessar a rua. Não, tudo vai acontecer normal. Agora, a maneira como ela olha para aquilo, desde que ela tenha acessado esse mundo interno dela, conseguido mudar essa base de dados, essas crenças, esses valores, que fez com que ela entendesse que aquilo era bom, aí ela vai gerar uma reinterpretação diferente. E com isso, vai haver a cura, né? Digamos assim. Mudar a visão sobre isso e assim curar. Pois aquilo que ela internalizou, né? Que eu internalizei, gravei em meu mundo interno, que é o que eu estou explicando aqui, com um peso, com um valor, venha refletir aqui na materialidade com outro peso e valor. Com uma percepção diferente daquela que eu estava em meu banco de dados, que me causava um problema, né? Uma dor. Entende? Então, o que eu tenho que acessar é o conteúdo subjetivo, para aí sim manifestar aqui na matéria. Então, aí deu para entender também o porquê que eu disse, né? O fato é neutro. Agora, o que você diz que rege a sua vida. Por que que o fato é neutro? Se eu não coloco um peso, um valor naquilo, positivo ou negativo, conforme as ideias ou crenças que eu tenho no meu mundo interno, ele é neutro. Repara aí na sua vida, né? Quantas vezes você presenciou uma pessoa fazer uma tempestade em um copo d'água, né? Por uma situação que você olha e pensa, meu Deus, mas isso não faz o menor sentido. Não faz pra você. Porque o teu conteúdo interno sobre aquilo com aquela pessoa está se relacionando é diferente. Entende? Mas para aquela pessoa, com as informações que ela tem no mundo interno dela, que ela carrega dentro dela, é a resposta que emerge para que ela se expresse ou elabore aquilo daquela maneira. Aqui também entra um outro ponto, o porquê não devemos julgar. Mas isso é um conteúdo para outro vídeo. Quando você entende esse conceito de mundo interno e externo, bem elaborado, né? Quando você não está mais realmente só aqui na cabeça, né? Você entende de verdade esse conceito, que eu estou tentando explicar aqui para vocês. Isso fica bem elaborado para você, não está só na sua cabeça, está no seu coração, né? Desceu pro coração, né? A gente costuma dizer, né? E aí é o que a gente costuma dizer, né? Desceu pro coração, ou seja, compreendeu, não só entendeu, né? Entender tá só aqui na cabeça. Compreender vai ali, realmente você vai se relacionar com aquilo de uma forma diferente, né? Você realmente abandona o julgamento. Porque quando você vivencia uma situação, olha para aquela pessoa e fala, meu, pra que tudo isso? O que tá acontecendo? Você não tá julgando, né? Então, quando você entende que o seu conteúdo interno é um, daquela pessoa é outro, já, para quem estuda o desenvolvimento humano, né, o autoconhecimento, você já consegue aí outra coisa que é super importante, né? Que é abandonar o julgamento. E também o que todo mundo fala, né? A tal da empatia, né? O que é empatia? Se eu vou conseguir olhar para uma pessoa e não julgar ela e vou compreender que ela tem as questões dela e a minha, isso também não deixa de ser, né? Sobre empatia. Às vezes até vem na sua cabeça assim, sabe? Mas não fica, não permanece. O julgamento ele vai sempre existir, porque você tá o tempo todo lidando com tudo, você vai emitir ideias sobre uma coisa, sobre outra, só que aquilo não fica, sabe? Você não fica assim, sabe? Ai, nossa, né? Eu sei, não, olha aquilo, tal. Então aquilo vem, mas não fica, né? Não tá forte no teu sistema de ideias e crenças, né? O mundo interno teu já compreendeu aquilo, que não é pra você ficar segurando aquilo com você, né? Você já entende, já tá configurado, digamos assim, né? Você descarta, não permanece e você se beneficia com isso, né? Porque você saiu do julgamento. Então vamos lá, entendida a parte, né? Onde eu compreendo o que é o reinterpretar o passado e curar esse passado, e depois o que é o fato ser neutro, precisa explicar o mundo interno e externo pra você poder entender toda essa bagagem interna aí que expressa aqui na materialidade. Já daria pra entender, né? Agora vamos pra última parte do o que você diz que rege a sua vida. Até aqui já daria para entender o porquê que é, mas eu coloquei aqui uma explicação e vou ler aqui para vocês. Tudo que você se relacionou, e não foi pouca coisa, muita coisa que você se relacionou, né? E tudo é tudo, né? Que você se relacionou desde que você ingressou no ventre da sua mãe. Você não percebeu do seu jeito? E não gerou uma interpretação do jeito que você, com o seu conteúdo interno? E aí eu não expliquei lá o que é o mundo interno? Pois é, quando você ingressa no ventre da sua mãe, você já começa a dizer que né? Esse que rege a sua vida, desde quando você chega no mundo da sua mãe ali no ventre, né, materno, você já começa a dizer que porque você já tem conteúdo subjetivo, né? E aí você conforma o quê? Conforma o seu mundinho interno ali que você tem. Você já possui uma mente ativa, ou seja, o seu conteúdo subjetivo já atua em você. Você não tem cérebro ainda, mas já percebe e interpreta os fatos. E isso gera sentimentos em você. Você possui um sistema já de valores e crenças. Então, esse conteúdo da nossa mente, ali, do bebezinho que tá ali, do feto, né, que tá no ventre materno, os pesos e valores, as crenças, não está acontecendo separado de tudo que ele está vivenciando no externo. Eles são absolutamente conectados. Falei lá no começo, né? O mundo interno e o externo, eles caminham juntos, né?
Por isso, você está o tempo todo produzindo, elaborando, desenhando. Esse feto ali também, que ingressou no ventre da mãe, ele também está fazendo isso. Está percebendo, sentindo, interpretando, criando, elaborando todos os próximos eventos da vida. Ou seja, ele está criando a realidade. Mas aqui, o mais importante, e lindo, né? Chega a ser bonito. Isso, eu penso assim, né? Não sei você. É que você entende que você é responsável. Uma coisa que todo mundo tem tanto medo, né? Quando a gente diz, você é responsável por isso. Quando você fala de autorresponsabilidade, as pessoas não gostam muito desse assunto, né? Mas quando você entende isso aqui que eu estou explicando, você começa a compreender que ser autorresponsável é ok, é bom, entendeu? Então você entende que você é responsável. Ou seja, não foi você que foi vendo o fato, sentindo, interpretando teu conteúdo interno, não era teu? Você viu e falou, é. Então também está com você a possibilidade de mudar tudo. Por isso que é bonito, né? Você pode mudar tudo, né? Por isso que fala, eu posso mudar a minha realidade. É nesse sentido. Então você conseguiu perceber o porquê que esse conteúdo, essa pequena textinho que eu coloquei ali, ele abrange um monte de coisa, ele ramifica para um monte de coisa. Julgamento, culpa, a ideia da autorresponsabilidade. Então você vai pegando um monte de conhecimento aqui para juntar tudo numa ideia e construir um pensamento. É assim que funciona, senão era simples, todo mundo fazia. Por que você vê tantas pessoas falando por aí, eu crio minha realidade? Ah, e daí? Tá criando? Parece que não, né? Senão, se fosse tão simples assim, por quê? Porque precisa entender verdadeiramente como é que funciona. Então a ideia da autorresponsabilidade, ela já entra aqui também, entendeu? Então, como eu estava dizendo, né? Se você consegue compreender que foi você, com o seu conteúdo interno, que começou a dizer desde lá do ventre da sua mãe, e foi criando a sua realidade, você não vai culpar ninguém, entendeu? Você não vai falar a culpa é da minha mãe, a culpa é do meu pai, entendeu? A culpa é da vida, do mundo, de Deus. Não. Você vai falar, peraí, tá comigo, entendeu? Se tem a ver com essas ideias e suas crenças, que te impulsiona a agir de uma certa forma, né? Você vai conseguir entender que também está com você a possibilidade de mudar. Né? A partir do momento que eu não preciso falar que foi alguém que foi responsável por aquilo, e é a minha responsabilidade, ou seja, está comigo, eu posso mudar isso, né? É aí que entra essa outra parte, de você compreender. Então você percebeu que o assunto ele ramifica muito, para chegar numa compreensão verdadeira, né? A partir do momento que você conseguiu, nessa parte aqui, ser autorresponsável, não culpar tua mãe, teu pai, Deus, o mundo, o governo, sei lá eu quem, né? Aí você compreende que tem a ver com as suas ideias, com o seu mundo interno, que você carrega, uma bagagem que você tem, que você está escolhendo toda hora, né? Então tem a ver com as suas ideias, com as suas crenças, e aquilo te impulsiona a ter os resultados que você tem hoje, né? Causa e efeito. Causa e efeito, né? Causa é o teu mundo interno. Efeito é o teu mundo externo, é o que você vê. Mas o que acontece com nós, né? Com a gente, né? Eu demorei muito para entender isso também. A gente quer ver só o efeito. A gente tem dificuldade de entender a causa, porque essa causa ela é invisível, ela é subjetiva. Ela é emocional, ela é abstrata. Entende? Então, por isso que quando a gente fala desses assuntos, né? Como autorresponsabilidade, você tem que ir pegando cada partezinha, pelo menos pra mim foi assim, né? Não sei se porque eu fui pelo caminho mais difícil, né? Às vezes pra você vai ser mais simples. E aí você consegue entender que você pode pegar tudo isso e tá com você, entendeu? Tá com você a chance de você fazer algo diferente, porque não tá na sua bagagem, entendeu? Aí você pode reinterpretá-las. Por isso que eu usei essa palavra, tá bom?